Sí, Paula. Sergio was yesterday in the program, but he could not make, so welcome, and you have. Thank you. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente o convite, parabenizar os organizadores desse evento para trazer um debate que talvez seja hoje o mais urgente nas cidades brasileiras, que é os temas relacionados à segurança pública, à criminalidade, a possibilidade de a gente continuar construindo cidades onde seja possível conviver, prosperar e ser feliz. Queria cumprimentar o meu amigo Vitor, meu colega Vitor e a colega Safira, dois colegas do Laboratório de Cidades, do Laboratório Arco Futuro de Cidades do INSPER, que está apoiando aqui o evento. O meu tema, vou resumir bastante para conter em 15 minutos, é a relação entre mobilidade urbana e este tema da segurança pública. Eu não sei se eu tenho o passador de slide aqui ou se eu peço para passar o slide. Está aqui? Perfeito. Começar com uma provocação. Imaginem, aqui o meu colega de Santos, arquiteto, imaginem que eu sou um corretor de imóveis e vim aqui para tentar vender a vocês esta residência, com esta planta. Uma casa em que nós temos quartos, nós temos uma suíte, nós temos uma sala de estar, uma sala de jantar, nós temos um hall e nós temos uma garagem. E já adianto que não é possível customizar esta planta. A planta é mandatória, ela é desta maneira, não há como transformá-la. Eu tenho a impressão, seu nome, desculpa? Glaucus, que eu não teria sucesso ao vender esta casa. Ninguém desejaria morar numa casa em que o espaço para o automóvel é infinitamente superior que o espaço destinado à convivência humana. Nós não compramos uma casa assim, mas vivemos em uma cidade desenhada desta maneira. São Paulo tem 17 mil quilômetros de avenidas, vias, vielas, marginais. 90% deste espaço é destinado aos automóveis, sendo que os automóveis transportam apenas 31% das pessoas. Então, nós não compraríamos esta casa, mas nos conformamos em viver em cidades assim desenhadas. Eu costumo dizer que, quando a gente vive numa cidade com problemas de mobilidade urbana, ou visita a cidade com problema de mobilidade urbana, é como se a gente visitasse um paciente que tem febre. Todos nós sabemos que a febre não é a doença. A febre é o sintoma, é um alarme do organismo avisando que algo não está bom. Assim são os engarrafamentos, as linhas de metrô congestionadas, as linhas de ônibus engarrafadas, as mortes no trânsito, a poluição. É o sintoma de uma cidade mal desenhada. E, rapidamente, quero comparar duas cidades que têm 5 milhões de habitantes. A cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e a cidade de Barcelona, na Catalunha, na Espanha. As duas têm 5 milhões de habitantes. Mas reparem no mapa o espaço que Atlanta exige para acomodar 5 milhões de pessoas e o espaço que Barcelona exige para ocupar a mesma quantidade de gente. 7.692 km² em Atlanta, 648 km² em Barcelona, menos de 10%. E aí os números falam por si. Isto, é claro, é o planejamento urbano, é como a cidade decidiu se organizar e viver. Atlanta, aquele padrão das grandes cidades americanas, com os subúrbios horizontais distantes, uso único residencial. Para você comprar um pão ou um remédio, você precisa ter um automóvel, enfrentar longas distâncias não humanas. Barcelona, aquela cidade conectada, densa, onde as pessoas vivem em blocos de prédios, um ao lado do outro, onde no térreo dos edifícios você encontra lojas, serviços. É uma cidade vibrante, uma cidade desenhada para a escala humana. 77% das viagens em Atlanta são feitas de automóvel, 20% das viagens em Barcelona são feitas de automóvel, 0% das viagens em Atlanta são feitas em bicicleta, 12% das viagens em Atlanta são feitas de bicicleta. Em São Paulo, não chegamos a 1% ainda das viagens de bicicleta. A caminhada em Atlanta não existe, é 1%. Em Barcelona, 35%. Olha o resultado. 564 mortes por ano no trânsito em Atlanta, 31 mortes por ano no trânsito em Barcelona. Resultado diretamente de como as cidades resolveram se organizar e viver. A nossa colega que veio dos Estados Unidos dizia aqui, citava Jane Jacobs, e ela sempre preconizou que as ruas serão tão mais seguras quanto mais vibrantes e ocupadas. Se você fosse prefeito de uma cidade
e tivesse que decidir sobre o uso mais eficiente do espaço de uma rua, você teria duas opções. Esse é o desenho clássico das ruas aqui de São Paulo, de qualquer cidade, não de qualquer, mas da maioria das ruas nas cidades brasileiras. Temos 5 faixas de rolamento, uma de cada lado destinada a estacionar automóvel, que é o espaço mais improdutivo que pode existir. Que alguém ocupar um espaço público para uso privado, impedindo que qualquer outra pessoa ocupe ao mesmo tempo. Você vai ter calçada dos 2 lados e 3 faixas de rolamento. O potencial de pessoas circulando nesta rua é calculado. Em cada calçada, 4.500 pessoas por hora poderão passar a pé, nós teremos 9.000 pessoas. Em cada faixa de rolamento, teremos 1.100 automóveis por hora. Como a média no Brasil é de 1,1 passageiro por automóvel, teremos 3.300 pessoas por hora. E nas faixas destinadas a carros estacionados, nenhuma pessoa passará. Você poderá redesenhar esta rua e ampliar as calçadas, implantar uma ciclovia bidirecional, manter uma faixa para automóveis, dar exclusividade ao ônibus numa das faixas e usar aquelas vagas de estacionamento, talvez para colocar mesas de bar, lugares para convivência, de compartilhamento do espaço. Nós vamos ampliando a calçada a 16.000 pessoas por hora, poderão passar caminhando. Nas ciclovias teremos 7.000 pessoas por hora de capacidade. Na via de carro, 1.100 pessoas por hora. O ônibus transporta 6.000 pessoas por hora. E teremos ainda 1 ou 2 vagas para estacionamento onde não passa ninguém. A capacidade desta rua vai para 30.100 pessoas por hora. Que rua será mais segura, mais convidativa para a gente passear, conviver, comprar, vender, fazer com que aconteça aquilo para qual as cidades foram inventadas, que é o compartilhar, o conviver. Eu sempre gosto de fazer esta pergunta: em que rua você prefere caminhar à noite? Na calçada da Marginal Tietê ou na Rua Augusta? Evidentemente que ninguém caminha na calçada da Marginal Tietê. Mas muita gente caminha na calçada da Rua Augusta à noite. E ao caminhar na Rua Augusta à noite, a gente faz da Rua Augusta uma rua muito mais segura. Nós não temos medo de andar porque as pessoas estão ali. E eu não me conformo que a prefeitura ainda não tenha transformado a Rua Augusta, redesenhado a Rua Augusta para ela voltar a ser o grande bulevar da cidade de São Paulo, podendo recuperar o seu comércio de rua, incentivar ainda mais a boemia, a convivência dos bares, de todas as tribos que lá frequentam, diminuindo o espaço para automóveis e aumentando o espaço para pedestres. A Jane Jacobs, e isso foi citado na apresentação anterior, que me antecedeu, ela dizia que o desenho da rua tem que permitir que os prédios, as janelas, sejam olhares para a rua. Ali no INSPER, Vitor, a gente sempre sai para caminhar em visitas técnicas em direção à CPTM, quando a gente faz curso de mobilidade, leva as pessoas para visitar a CPTM. Tem um edifício novo, recém-inaugurado, ele é todo murado para a rua, na Rua Quatá, todinho murado. Nem a portaria a gente consegue enxergar. Aquele prédio diminui a segurança de quem passa na rua e a sua própria segurança, uma vez que ninguém que está na rua vê o que acontece ali dentro e vice-versa. Quer dizer, é importante a gente preconizar a arquitetura, o desenho da rua, para que os prédios e as pessoas interajam, ainda que apenas visualmente. A gente vive um momento hoje de uma arquitetura que se fecha. Isto começa com os condomínios fechados, isto começa com os edifícios, e que vão se desenhando de uma maneira de bloquear os acessos, inclusive visuais. Rapidamente, eu tenho apenas mais 1 minuto, quero falar da importância do transporte público. A mobilidade urbana, numa cidade complexa, distante, em que as distâncias são medidas em dezenas de quilômetros, como São Paulo, ela é essencial para garantir algo que é acesso. Na verdade, esta palavra mobilidade urbana a gente deveria substituir por acessibilidade. Nós não temos que apenas movimentar pessoas e bens, nós temos que garantir que todas as pessoas que vivem numa cidade tenham direito a acessar oportunidades de emprego, renda e serviços públicos. E isso é fundamental. Quem garante isso é o transporte público. Quem garante isto é o deslocamento em massa. Por isso que se discute muito hoje em dia a tarifa zero. São Caetano do Sul, aqui do lado da gente, acaba. Amanhã começa a tarifa zero na cidade de São Caetano do Sul. A cidade que pode fazer isso está fazendo porque reconhece que isto faz bem para a sua economia, para o seu desenvolvimento social, para o seu desenvolvimento econômico. 2 dados desses slides. População residente em periferias em São Paulo gasta até 35% da renda com mobilidade. Feche o olho. Pegue o seu orçamento, a sua renda
encontre o valor de 35% e pense no que é isso gastando em mobilidade. Isso é uma fortuna. E para as pessoas carentes, isso é ainda mais significativo. E em São Paulo, a população rica acessa até 9 vezes mais oportunidade de empregos pela deficiência de acesso. Em Diadema, nós tivemos transporte público gratuito no dia da eleição, ano passado, né? Uma discussão que nasceu na sociedade civil e levou de roldão os administradores públicos. O IPEA publicou um estudo mostrando que isso não teve nenhuma influência no resultado das eleições. Porém, teve uma influência brutal no acesso. Em Diadema, teve o dobro de passageiros no transporte público no domingo, no dia da eleição, em relação ao domingo anterior. E não foi porque as pessoas foram votar, foi porque as pessoas foram se visitar, porque as famílias foram aos parques, foram a oportunidade de ir ao centro, comprar coisas que elas não podem fazer pelo preço da tarifa. Então, garantir o financiamento do transporte público, subsidiado, com recursos públicos, com recursos daqueles que, inclusive, não usam o transporte público, mas deles se beneficiam, é uma tarefa fundamental para a inclusão. Eu vou pular rapidamente, apenas para dar... eu acho que esse é o número que eu preciso mostrar, né? Aqui em São Paulo, nós temos o maior IDH da cidade, está em Moema, o maior índice de desenvolvimento humano, e o pior está no Jardim Ângela. A distância entre uma e outra é de 14 minutos. O tempo de viagem de ônibus é de 1h30. Mas olhem a diferença nesses números. Nós não estamos falando de uma diferença entre o Brasil e um país subsaariano. Nós estamos falando entre 2 bairros da mesma cidade. Porque você nasceu no Jardim Ângela, a sua expectativa de vida... a sua vida não é nem expectativa de vida. Lá se vive 55,7 anos em média. Se você nasceu no Jardim Paulista, você vai ter a oportunidade de viver 79 anos em média. Finalmente, prometo que eu termino. Recentemente eu fui a Recife a trabalho, estava hospedado num hotel em Boa Viagem, vi um restaurante que eu queria ir, era na praia de Boa Viagem, decidi ir a pé. E me surpreendi que numa capital tão vibrante como o Recife, eu era o único andando a pé na avenida, não na avenida de praia, numa avenida paralela da praia, às 7h30 da noite. Eu tive medo, eu sou uma pessoa que, em geral, não tenho medo das cidades, mas tive medo porque eu estava absolutamente sozinho. E, recentemente, uma pesquisa mostrou a ocorrência de roubos registrados na região metropolitana de Recife por modos de transporte. Percebam que o pedestre é muito mais vulnerável do que quem anda de carro ou de transporte público. E por que ninguém anda? Porque há um problema de segurança pública. 2 exemplos muito felizes, isto pode se mudar, Medellín, Comuna 13, com projetos de mobilidade urbana simples, como escadas rolantes, a região mais violenta do mundo se transformou num ponto turístico que atrai 2 milhões de pessoas por ano, levando renda e felicidade para as pessoas. E o transporte por teleférico nas comunidades promoveu integração e diminuição brutal da violência, o mesmo em Bogotá. Muito obrigado. Muito bom. Você